Fala galera do meu canal, tudo bem? Aqui quem falou é o professor Felipe, seja bem-vindo a mais um vídeo. Gente, hoje eu vou estar olhando um pouquinho para cá porque eu tenho aqui tudo que eu preparei para nossa aula, que é basicamente a introdução. Quando a gente fala sobre textos dissertativos argumentativos, a gente entende que existe uma estrutura. Na semana passada eu falei para vocês sobre a importância do planejamento e hoje a gente inicia do ponto de partida, que é a introdução. Quais são os tipos de introdução que de fato existem e que podem facilitar o ganho de nota? Como é que eu posso conquistar o corretor através da introdução? E eu preparei para vocês aqui o seguinte documento. Qual é a finalidade da introdução? Como eu falei para vocês, ela é a porta de entrada. Só que além disso, a introdução, ela tem basicamente a capacidade de apresentar para o corretor se você conseguiu captar a essência da competência 1, da competência 2 e da competência 3. Tudo isso já no primeiro parágrafo. É por isso que eu falei para vocês, existem corretores que não leem a redação como um todo. Parece meio esquisito falar isso, mas tem gente que não vai ler o seu texto inteiro. Ele vai ler a sua introdução, ele vai deduzir que todo o seu texto está tão bem feito quanto a sua introdução. Então vamos lá. Quando eu falo sobre introdução, eu estou falando sobre a apresentação do tema, da tese e, obviamente, do encaminhamento argumentativo. Agora, como é que eu faço isso? É basicamente chegar lá e falar sobre um tema qualquer, sei lá, a legalização do aborto no Brasil. Então, já vou chegar diretamente colocando no que tange ao aborto no Brasil, percebe-se que essa é uma péssima ideia. Não, você não vai fazer isso. O ideal é que você consiga contextualizar. O que seria uma introdução contextualizada? Eu vou estar olhando agora para o computador, tá? Vocês vão estar vendo tudo o que eu vejo aí na telinha de vocês também. Uma introdução contextualizada é aquela introdução que consegue apresentar para o seu corretor um texto relacionado àquilo que você escreve, seja um contexto histórico, seja um contexto cinematográfico, e nesse texto que está na sua tela, a gente consegue perceber muito bem a relação do contexto com o tema. Em 1929, a América do Norte sofrera a maior crise econômica já registrada nos tempos modernos. Como consequência dessa situação, bancos faliram, políticos tiraram suas próprias vidas e milhares de cidadãos passaram a viver nas ruas das grandes cidades. No Brasil atual, infelizmente, a situação social não é muito diferente, uma vez que vive-se uma grave crise socioeconômica desde 2008. Referente aos cidadãos em situação de rua no Brasil, pode-se afirmar que seu número tem crescido rapidamente nos últimos anos. Logo, faz-se necessário discutir sobre essa problemática. Veja que o tema aqui é a situação dos moradores de rua ou simplesmente moradores de rua. E eu trouxe um contexto que fala sobre a crise do 29, ou seja, a crise financeira que os Estados Unidos passaram naquele período. Agora a grande pergunta é, quais são as formas que eu tenho para começar o meu texto? E nós temos a introdução por alusão histórica, a introdução por alusão cinematográfica, a alusão literária, a introdução por comparação, mundo real versus mundo ideal, por definição e a por citação. Então esses são os tipos de introdução que nós temos. E agora foi aquela grande pergunta, qual é o melhor tipo de introdução para mim? Eu que estou começando agora. Bom, a resposta é muito simples. O que você gosta de fazer? Você gosta de ver filmes, séries, você gosta de história, você é um camarada que gosta muito de leitura. Isso vai nortear qual é o melhor tipo de introdução para você. Porque quando a gente fala sobre escolher uma forma de começar o texto, a primeira coisa que eu devo entender é, eu preciso fazer aquilo que eu gosto. Porque se você não gosta de literatura e tenta fazer uma introdução através de uma citação literária, você não vai conseguir, porque você não gosta daquilo. Então escolha aquilo que você gosta. O primeiro tipo de alusão que eu trouxe para vocês, o primeiro tipo de introdução é a de alusão histórica. E eu trouxe aqui para vocês a temática, a persistência dos casos de discriminação, ou na verdade aqui, se eu não me engano, seria a intolerância religiosa no Brasil. Vamos ver como é que ficou essa introdução. A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica.
Católica. Apesar de o Brasil ser um país laico, tem-se atualmente um contexto análogo a essa situação. Ainda persistem os casos de discriminação e preconceito sofridos por algumas religiões. Sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade e pelo governo. Aqui a gente tem uma introdução que fala sobre os tribunais do Santo Ofício, ou a Inquisição. E a gente consegue perceber que existe o contexto com a intolerância religiosa. Logo, aqui foi feita a contextualização a partir de uma alusão histórica. A próxima seria o cinema. Então, se você é um cinéfilo, se você gosta muito de filmes, esse seria uma boa alternativa para você começar o seu texto. A introdução que nós temos aqui diz o seguinte: no filme O Jogo da Imitação, o personagem Alan Turing consegue prejudicar o avanço da Alemanha nazista, posto que decifrou o algoritmo correspondente aos projetos ou ao projeto de guerra de Hitler. Diante disso, pode-se observar, desde a segunda metade do século XX, a relevância do conhecimento tecnológico para atingir certos objetivos. Contudo, diferentemente de tal contexto, atualmente, utiliza-se a tecnologia muitas vezes não para o bem coletivo, como representado pelo filme, mas para vantagens privadas, mediante a manipulação de dados de usuários da internet. Destarte, é fundamental analisar as razões que fazem dessa problemática uma realidade no mundo contemporâneo. Veja que em todas as introduções eu tenho uma contextualização, eu tenho a apresentação do tema, eu tenho a minha tese e eu tenho um encaminhamento argumentativo. Agora basta você escolher qual é o melhor tipo de introdução. A gente vai ler mais um último padrão, uma última forma de começar o texto, que seria por alusão literária. Na obra Brasil, uma biografia, as historiadoras Lilia Schwartz e Heloísa Starling apontam ao leitor as idiosincrasias da sociedade brasileira. Dentre elas, destaca-se a difícil e tortuosa construção da cidadania. Embora o país possua uma das legislações mais avançadas do mundo, muito do que nela se prevê não se concretiza. Tal fato é evidente no âmbito da democratização do acesso ao cinema, tendo em vista que, apesar dos brasileiros possuírem um acesso à cultura como direito constitucional, a ineficiência do Estado, associado a uma cultura de aceitação por parte dos brasileiros, faz com que a cidadania não seja gozada por todos de maneira plena. Aqui nós tivemos 3 modelos diferentes de introdução. Agora o que você vai fazer? Você vai tentar optar pelo melhor, aquilo que te agrada mais, aquilo que você é bom. Lembre-se, aqui a intenção é que você faça o seu melhor. Não adianta você fazer aquilo que você acha que talvez seja legal. É importante que você dê o seu melhor para a sua redação, porque é isso que vai fazer a diferença. Depois nós temos aqui a introdução por comparação, você vai estar vendo aí na tela, tá? Eu não vou estar lendo com você. Basicamente, a introdução por comparação, ela tenta apresentar a realidade do nosso mundo com o que seria o ideal, ou o contrário. Eu apresento o que seria o mundo ideal, talvez trazendo até um exemplo de um país mais desenvolvido e mostro para eles, vamos lá, a questão da ressocialização de presos. Eu poderia, por exemplo, citar a Holanda, que tem fechado penitenciárias. Em muitos lugares da Holanda, as penitenciárias vêm sendo fechadas dia após dia devido à falta de prisioneiros. Isso evidencia que o sistema carcerário holandês funciona e consegue de fato ressocializar o preso, que é o objetivo final da prisão. Infelizmente, no Brasil, essa não é uma realidade, seja pela violência praticada pelos... E por aí vai, você conseguiu entender. A questão é, a introdução por comparação, ela tenta fazer esse paralelo entre aquilo que seria o ideal e aquilo que a gente tem nos dias de hoje. Por definição, simples, você vai definir aquilo que você está falando. Vamos supor que você esteja falando sobre, talvez, genocídio, sobre alguma temática voltada para questões de violência. Defina o que é massacre, violência, morte, homicídio. Você vai tentar definir a temática para que o seu corretor... Eu não gosto muito dessa introdução por definição. Eu trouxe para vocês porque ela existe. Agora, por que eu não gosto muito? Fica muito batido, você não demonstra o seu conhecimento. A ideia da introdução é que você consiga transmitir de cara para o corretor as suas habilidades na competência 1, 2, 3 e 4.
Se você vem com as definições, você não está tentando criar talvez aí um contexto que de fato seja útil. Você simplesmente está colocando alguns adjetivos que podem ser associados ao tema proposto. Por último aí, a introdução por citação, que talvez se aproxime muito das outras, tá? Você simplesmente vai encontrar uma citação sociológica e filosófica, perdão, que te agrade e que você saiba que de fato poderia corroborar para o desenvolvimento da sua introdução. Tá bom? Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, eu esqueci de falar isso, era para ter falado no começo, curta o vídeo, comente, galera. É muito importante que você faça isso, porque o YouTube vai perceber que aquilo que eu estou criando para vocês tem relevância, ele vai levar esse conteúdo para outras pessoas, tá bom? Galera, tem um link aqui no meu perfil, no meu canal do YouTube, que é um outro canal que eu tenho com a minha esposa, que é um canal de viagens chamado Te Levo na Mala. Então, se você gosta de viagens e tem interesse nesse conteúdo diferente do conteúdo da redação, clica aqui embaixo no link e você vai ser direcionado para o nosso outro canal, beleza? Um grande abraço para você e eu vejo vocês na semana que vem.